Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gisele Borges, diretora aqui da Insight, e nós estamos aqui continuando a nossa transmissão da Jornada Insight. Lembrando, gente, que essa jornada é uma jornada muito gostosa, porque nós estamos tendo contato com vários profissionais que estão trazendo para nós muita experiência principalmente ligado à questão das lideranças que nós estamos precisando nas empresas. Líderes que tenham realmente um desenvolvimento que faça com que essas empresas consigam crescer cada vez mais, com pessoas que estejam engajadas no crescimento dessas empresas. E hoje, gente, para nossa alegria, nós temos aqui 2 gestores da Brasilpac, né? Nós temos aqui o Douglas Bressan. Douglas, você é o gerente industrial da Brasilpac, é isso? Isso mesmo. Uma boa tarde a todos. Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo. E também temos o Ari Luz, que é o gerente de produção da Brasilpac também. É isso aí. Olha, eles têm uma ótima experiência e vão trazer para a gente um bate-papo muito gostoso. Nós vamos falar sobre desenvolvimento de equipes de alta performance. Vamos tentar entender na prática o que isso significa. Olha, vamos lá? Vamos lá, sim. Vamos começar com você? Então, Bressan, fala pra gente. Bom, em primeiro lugar, esse é um assunto extremamente muito importante nos dias de hoje, né? Uhum. Você estar aí com equipes de alta performance, né? Isso para a organização, para a empresa, é muito importante esse desenvolvimento, porque isso está ligado inteiramente à cultura dessa empresa, de como esses líderes, né, vão estar atuando. Para isso, a gente, quando fala em cultura organizacional, a gente sempre vale ressaltar a importância de que muitas empresas hoje, ela trabalha na formação de equipes, né? E isso não necessariamente é um método que você se desenvolve dentro da empresa, né, que você traz através da cultura e da, propriamente dito, dos conhecimentos que você tem daquela equipe. A gente sabe, de muitas informações que a gente vem ao longo dos anos trabalhando, que muito desse desenvolvimento das equipes se traz do desenvolvimento individual dessas pessoas, né? Como também o desenvolvimento do grupo, né, que você acaba gerenciando. E muitas dificuldades de muitas empresas hoje, ela através de indicadores ou metas, eles acabam desenvolvendo grupos. E não que é equipes, diferente de equipes, né? Sim. Que você acaba tendo essa perda, que para a organização isso é muito importante. E isso só desenvolve através de culturas e também experiência individual de cada um, né? Bem, então assim, Bressan, o que a gente percebe é que o ideal nas empresas é que nós tenhamos equipes trabalhando dentro das empresas e não apenas grupos. Certo. É isso? Isso mesmo. E aí, principalmente, se a gente for pensar a diferença entre quando você tem uns colaboradores que trabalham em forma de grupos, trabalhadores que em forma de equipe. Principal diferença, assim, o que no dia a dia, o que isso é diferente? Hoje, uma das maiores dificuldades na empresa, no grupo, é você justamente formar a equipe, né? Isso é uma dificuldade. Então, imagine agora você tentar formar uma equipe de alta performance. Né? E assim, até mesmo um exemplo aqui que nós temos aqui, o nosso colega, né? Já ia chegar ali no Ari para ele contar para nós essa experiência. Exatamente. Porque o Ari, né, até um professor aqui para nós nessa parte de gerenciar, de trabalhar por equipes, né? Que possa estar comentando bem sobre isso, né? Por favor. Ok. Então, passa pra gente aí, Ari. Agradeço o espaço aberto, agradeço o professor, tá? Eu acho que a gente, todo dia você ensina e aprende, é um aprendizado contínuo à vida, né? E voltando para o nosso assunto, liderança de alta performance, eu acredito muito que isso começa por ter um líder que tenha tal conhecimento para poder multiplicar, isso é muito importante, né? E aí fica o desafio para as empresas correrem atrás de né? E a missão, eu vou falar um pouquinho de mim, né? E como é que eu gerencio a minha equipe, como é que eu busco, né, a cada dia melhorar isso. Isso começa desde a contratação, né? Desde a entrevista que vai selecionar. Porque hoje, selecionar um grupo para trabalhar é fácil. Você seleciona e dá uma tarefa para ele. Ponto, né? É muito bom.
muito fácil. Agora, você selecionar um grupo, transformar ele numa equipe para atingir as metas, né? Porque quando você dá uma tarefa para um grupo, ele cumpriu, acabou. Agora, para uma equipe de alta performance, você tem que mostrar para ele o caminho, as metas, aonde que nós queremos chegar. Então, eu gosto muito, desde a entrevista de contratação, eu sempre gosto de dizer, né? Porque às vezes, né? Um fala professor, como o Bressan falou, outros dizem o cara é o gerente, é ele que manda. Então, eu gosto muito de participar das entrevistas de contratação junto com o RH. E eu gosto de deixar claro que, né, não sou eu que mando, é a gente que manda, né? Não somos nós uma equipe que vamos atingir uma tarefa. Nós somos a Brasil PAC que vamos buscar fazer o melhor possível para atender os nossos clientes. Ou seja, aí, todos têm que estar engajados. Todos têm que estar engajados. Todos têm que saber o que eu tenho que fazer, quanto que eu tenho que fazer por dia, se é caixa, quantas caixas, se é peça, quantas peças, se é tonelada, quantas toneladas. Então, assim, todo mundo tem que ter conhecimento, né? Uhum. Esse é o desafio de fazer com que todo mundo tope essa busca de vamos atingir, vamos em busca disso, né? Porque hoje é muito mais fácil você cumprir uma tarefa e ir embora do que você entrar numa equipe para buscar um objetivo junto, né? Então, acho que isso é um diferencial que toda empresa que foca nesse desenvolvimento, que trabalha em equipe, porque também formar liderança não pode ser só lá o supervisor, ou encarregado, ou o líder, ou o gerente, mas tem que ser o RH, né? O comando tem que ter um direcionamento de cima vindo, né, desdobrando metas, para que a gente consiga fazer com que quem entrou hoje se sinta à vontade. Entenda o nosso caminho e daí caminhe junto. Porque se você não conhece o caminho, você não caminha junto. Com certeza. E assim, Ari, você colocando isso, essas tuas colocações fazem muito sentido. Nós tivemos aqui, numa dos nossos podcasts, a Thaís, que é do RH, e ela deixou isso muito claro. Então, isso que você tinha falado, Bressan, dessa cultura organizacional, que isso tem que vir da empresa. Nós temos que ter um RH que consiga atender. Sim. E temos que ter um líder como você, que vai estar junto para poder selecionar esses colaboradores, para realmente que você tenha dentro da tua equipe pessoas que estão engajadas e que você sabe que vão estar com vontade de colocar o trabalho deles ali, né? E não só, quando a gente fala isso, a gente não fala só do profissional. Porque você ensinar para eles a parte técnica é uma maravilha, eles vão aprender. Sim. Agora, e o comportamento dessas pessoas? O engajamento dessas pessoas? E uma questão muito importante, a qual você até mesmo comentou hoje, é quando nós estamos trabalhando o líder, né? Esse líder, ele tem que transmitir, né, os valores da organização. Para tanto, muitas empresas hoje, elas se criam, se desenvolvem, mas elas não sabem a essência do porquê elas estão hoje, né? Então, no caso da Brasil, nós somos uma empresa que estamos mais de 30 anos no mercado, temos profissionais aí como o professor Ari, que nós comentamos aí, que já tem um pouco de bagagem, eu já vou, né, já para os meus 15, 17 anos de profissão, né, nesta área, e a gente vê que as organizações, elas não têm determinado os seus valores essenciais. Certo. Porque é uma coisa muito primórdia para você desenvolver e despertar aquele líder que é um multiplicador, que vai estar desenvolvendo esse trabalho, vai estar promovendo essa comunicação, enxergando e transpirando com uma organização. Quando você entra na empresa, você vai ver que os valores dela é ética, qualidade, e isso você vai poder transmitir com esse tipo de perfil profissional. Perfeito, linkando com o que a Ari falou, faz muito sentido, né? Para que você tenha uma equipe de alta performance, você tem que ter um líder que esteja ali junto com essa equipe. Você tem que ter uma luz no fim do túnel, né? Você tem que enxergar, alguém tem que enxergar a luz, né? E aí e a importância também, né, desse líder ou de quem vai multiplicar, porque nem sempre a resposta que a gente busca, a gente encontra o sim, né? Muitas vezes a gente encontra ou não, né? As pessoas não fazem, as pessoas às vezes não querem. E nem sempre aquele que não quer é ruim e tem que demitir e contratar outro. Às vezes você consegue mudar ele. E é possível sim mudar as pessoas, é possível sim desenvolver, né? Então dá para a gente transformar
um cara que chegou e não está comprando a briga com a gente, não está seguindo os procedimentos, numa pessoa que amanhã ou depois, quem sabe, vai ser um líder. Entendi. Né? Basta o quê? Mostrar o caminho de novo, porque esse caminho você tem que mostrar todo dia, né? Essa presença no desenvolvimento, você tem que estar junto, né? Depois que você desenvolver e chegar no topo lá, aí quem sabe você pode tomar um cafezinho na sala e a equipe vai indo junto, né? Mas até você chegar lá, você precisa trabalhar árduo, né? É um trabalho realmente muito focado para você chegar numa equipe de alta performance. Certo. Você tem uma equipe de bastante colaboradores. Eu tenho uma equipe de bastante colaboradores. Hoje eu posso falar que a minha equipe ultrapassa os 200, né? Nossa, Ari! E como é que é? Como que é isso? Porque você tem as pessoas que te apoiam nesse... Né, com essa Precisa quantidade, ter, né? Tem que ter, né? Como que é isso? O assunto é isso do dia aqui, né? Uhum. É trabalho em equipe, então assim, ninguém faz nada sozinho. Não dá para o Ari chegar e dar um grito lá em cima e tudo acontecer lá embaixo, né? Uhum. Não vai acontecer. Então assim, eu tenho o suporte de cima, né, que eu recebo tanto do RH como do próprio Bressan e Miura, que sempre nos orienta também, nos direciona e nos deixa trabalhar, né? Que esse é um diferencial da Brasil PAC que eu posso citar aqui, né? Porque às vezes você quer fazer e não deixam você fazer, né? E aí você não sabe se você ia acertar, você ia errar, né? Porque você não deixaram fazer. Agora, quando deixa fazer, aí você toma gosto e você começa a se dedicar muito mais do que você se dedicaria. E é o que eu faço hoje com a minha equipe. Então, a gente sofreu bastante, o Bressan fez parte dessa mudança ali dos últimos anos, a gente trabalhou, a gente montou. Hoje eu posso dizer que a minha equipe, se eu disser que a minha equipe é uma equipe de alta performance, eu diria que não. Eu diria que ela está em desenvolvimento ainda. Mas ela está muito boa. Ela está muito boa. Então, hoje nós temos os nossos fluxos de processo desenhados certinho. Nós temos todos esses detalhes aí. Os cargos desenhados certinho. Então, eu tenho uma equipe de encarregados que me ajuda. Eu tenho uma equipe técnica que me ajuda, eu tenho a nossa engenharia de processo que está nascendo, né, Bressan? Bem estruturada hoje também, que nos dá suporte. Então, desde a entrada da carteira do comercial, hoje nós temos um comercial que nos dá apoio, que a gente se conversa, troca essas informações. Nós temos um PCP que recebe essas informações e passam para a fábrica a programação certinha. Então, eu tenho toda a minha equipe que recebe essas informações e junto, né, a nossa missão lá embaixo é transformar, né? É fazer, né, com que o pedido que o cliente pediu lá se transforme no produto acabado dentro da fábrica dele. Então, aí eu tenho toda uma equipe que me ajuda. Então, não é o Ari sozinho, tá? É uma equipe que eu diria para você que está num gráfico bem ascendente, numa altura bem boa, para se tornar uma equipe de alta performance. Mas era isso que você falou, faz muito sentido, o teu perfil, assim, como líder. Né? Primeiro de você estar junto, de você confiar na tua equipe, né? De você saber que você não está sozinho, né? Que muitas vezes a gente vê isso, a pessoa acha que ele que é o líder, ele que é o chefe, aí não é líder, ele é chefe, né? Ele é o chefe e realmente não funciona se você não contar com seus colaboradores, eles estarem do teu lado e você estar próximo deles. Isso também eu acho muito importante. Né? Eles saberem que eles podem contar com você, assim como você comentou, por exemplo, que você pode, de repente, né, no momento, um comentário do Miura, que você conta com ele, a tua turma saber que pode contar com você também, né? Sim. Isso eu acho que você tem que conquistar a equipe, né? Dizia uma pessoa, foi um dos meus últimos diretores que eu tive na antiga empresa que eu trabalhei, né? Boris Capaverde, um senhor do conhecimento, aquele sim era professor, Bressan, e é ainda, porque está vivo, né? Então ele me ensinou muito e ele dizia assim que a gente tinha que ganhar o pessoal a ponto de que se o pneu do carro da gente furasse na saída da empresa, os funcionários viessem trocar. E não viesse ficar se dando risada, você se trocando Olha sozinho. Aí, ó. Então assim, ele fala assim, conquiste os caras para trocar o pneu do teu carro. Que daí certo. Você conquistou a equipe, aí você é líder, aí o pessoal gosta de você, né? Isso. Então, e é bem isso, a gente tem que, às vezes, transformar aquele não num sim, dar aquela mastigada e fazer com que a pessoa mude, mas você tem que mostrar que você está ali para ajudar. Porque se você for um líder autocrata, dar aquela resposta bruta, querer ser o chefe,
Não dá. Não vai. Hoje, nos dias de hoje, não funciona. Tá? Não funciona mais. Pode ser que um dia funcionou, mas hoje não dá, né? Hoje o pessoal com toda essa tecnologia que veio de informação, não existe ninguém bobo mais. Existe quem não quer fazer, né? Verdade. Então aí tem bastante. Então a gente tem que tomar cuidado aí, porque ele pode tanto... a tua forma de agir pode ajudar você a fazer uma ótima liderança ou pode estragar a tua liderança. Entendi. Pode fazer com que os projetos da empresa atinjam lá o custo certo ou até um pouco abaixo do custo para aumentar a margem, ou pode fazer com que o projeto fique muito mais caro do que a gente imaginou. Porque entendi. as perdas estão ali, né? Elas podem sair do percentual que você imaginou, um percentual muito mais alto, que aí foge tudo, né, das nossas contas. Então, a gente precisa, a todo momento, né, eu sempre digo, né, não fica bravo, né, porque quem é bravo e quer brigar tem que lutar em MMA, né. A gente tem que dar paz ali e fazer com que as pessoas confiem na gente. Certo. Então, Bressan. Eu até concordo. Fala pra gente aí. Eu até concordo muito com o Ari comentou, né? E isso, veja a importância de você ter aquele planejamento, né, organizacional na empresa. Né? Isso é muito importante para a gente... Tem que estar claro Exato. para eles o que eles têm que entregar. Exatamente. Tá. Então, isso é a importância que eu volto e repito daquela cultura organizacional, do planejamento estratégico da organização, para onde queremos ir, quais são os nossos valores, para esses tipos de líderes que nós estamos formando dentro da empresa, eles saberem a conduta, saberem disseminar esse conhecimento. Até mesmo ali comentou sobre ele simplesmente, como cuida aí de mais de 200 colaboradores, Sim. Só com uma voz ele não vai estar transmitindo. Então, ele precisa de disseminar isso. Então, isso tem que estar muito claro na organização. E isso a gente vê uma certa dificuldade hoje, apesar do excesso de informações hoje que nós temos, muitas indústrias, muitas empresas, elas acabam pecando nessa parte de planejamento, tendo claro as suas missões, comunicando aos seus colaboradores. E isso são situações que a gente gera algumas dificuldades. Inclusive, nós trabalhamos juntos já numa multinacional, né? Uma dificuldade que eu vou estar citando, que a gente já trabalhou numa organização que tinha muito claro as suas políticas e condutas, e isso disseminou dentro de uma equipe, né? Ou melhor dizer, dentro de um grupo, metas individuais. E isso gerava uma certa dificuldade, porque acaba se criando metas de grupos, setores, isso acaba disseminando individualismo, né? Sendo que o correto seria que aquela meta seria de toda a empresa. Então, o setor de PCP, o setor de comercial, o setor de fábrica, isso eles terem claro que a somatória dos resultados é o que vai importar e não o individualismo. Então, isso acaba disseminando muito. Então, tem que estar muito claro essa política da empresa e esse direcionamento estratégico. Entendi. E assim, isso também o Ari pode falar com a gente nesse sentido. Isso da comunicação ser adequada, né? Quando você coloca as metas, quando as pessoas sabem o que elas têm que fazer, quando eles conhecem todo o processo da empresa, o que eles têm que seguir para estar no caminho certo. E aí a gente chega naquela informação lá da comunicação ali, que a gente sabe que isso complica muito as equipes. Né? A informação não chega, a comunicação não é adequada, as pessoas não têm acesso àquilo que tem que ter, e na hora que você cobra, você fala, eu não sabia, ou não era isso que tinham me pedido, ou a informação chegou para mim e não era bem isso. Fala para nós dessa... Isso, o que eu já vivenciei, posso dividir, isso claro. Então, assim, a falta de comunicação, né, ela se inicia ali, eu vou voltar ali no comecinho, né, se inicia até na hora da contratação. Se você não souber divulgar o pacote que a empresa oferece e as oportunidades da empresa que a pessoa tem, às vezes você perde um bom candidato que vai embora, certo? A falta de informação, ela pode... Falando da linha de produção nossa hoje, que a gente a função da Brasil PAC hoje é atender o cliente, produzir as melhores embalagens do mercado hoje, atender os clientes. Então, no nosso caso, pode ir de
atrasar um pedido de um cliente e não atender no tempo certo, né? Pode ser de não produzir esse pedido conforme deveria produzir e o nosso custo ficar fora daquilo que foi orçado ali, a nossa margem cai lá embaixo. E pode chegar ao extremo de não atender um pedido do cliente e parar a linha do cliente, né? Porque eu já vi isso acontecer, de o comercial acabar não passando ali para a coordenadora do comercial o pedido que o cliente fez, e quando não passou, o PCP não fica sabendo. Se o PCP não sabe, não programa, nós também lá embaixo não produzimos. E quando o cliente achou que o pedido estava chegando, cobrou, nem sequer estava na carteira de clientes para fazer. E aí para a linha do cliente. Então, assim, a comunicação, ela é importante em todos os momentos, em todos os momentos de uma fábrica, ela tem que estar viva, ela tem que falar, né? Então, a gente precisa informar, né? A informação errada, a informação ruim, é aquela que não é dada, tá? Todas as outras que você dá, você pode dizer sim ou dizer não, vamos fazer ou não. Mas tem que dar essa informação. Ela precisa se conversar. E lá no dia a dia da fábrica, é muitíssimo necessário ter os nossos procedimentos. Está muito claro para o cara que chegou hoje, como eu falei no começo, né? O que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, a maneira correta de fazer. Isso para atingir as nossas metas de produtividade, as nossas metas de qualidade, que é vinculada à garantia da qualidade aí, porque a gente trabalha com produto para alimento, então tem que cumprir a portaria da Anvisa aí, regida pelas boas práticas de fabricação. Então, assim, é um trabalho árduo de todo dia que entra alguém, tem que ensinar, tem que pegar pela mão e levar, tá? Não pode ter aquela preguiça do que, às vezes, é a falha de uma liderança mal feita, né? Não faz, não ensina direito, depois não tem como cobrar, porque se eu não te ensino, eu não posso te cobrar depois. Então, essa missão é o dia a dia, né, do Isso, líder. e também partir daquilo que, isso é óbvio. Gente, óbvio só é óbvio para quem está preparado. Exato. Então, se você não prepara, e isso né? é um ponto muito importante, né? Que a gente está falando de estar preparado, né? E igual foi comentado sobre a comunicação, um ponto que a gente pode citar aqui é você ter uma liderança inapta, né? Para essa organização. Isso gera uma certa dificuldade. Então, um exemplo que a gente pode até dar aí a gente já teve aí, né? Vamos falar agora do esporte. Nós temos aí as seleções tanto de futebol quanto de voleibol. Nós já tivemos excepcionais times de alta performance, né, composto a seleção, mas não ganharam prêmios. Mas já tivemos equipes que foram dedicadas e determinadas com bons líderes e nós ganhamos o nosso troféu. Então isso é um exemplo numa organização. Então às vezes uma certa dificuldade é você ter líderes que estão inaptos a essa gestão, a essa diretriz, a essa visão da empresa, ou pessoas que, propriamente dito, elas não estejam preparadas para aquele cenário, para aquela dificuldade, para aquela vivência do dia a dia. Então essa é uma situação. Então é uma coisa muito importante a gente falar isso aí também. Então, eu só queria complementar o que a Bressan falou, que é muito importante, e foi até uma vivência nossa na antiga empresa, né? Então é assim, existe uma grande diferença em, como você falou, é fácil, em saber se a outra pessoa está vendo aquilo como fácil. Sim. Né? Por quê? Isso você tem que deixar claro. O que a empresa que nós trabalhávamos fez? Ela deixou as metas claras, ela deixou dito nas entrelinhas o que a gente tinha que fazer, só que, abandonaram o barco, tem que fazer e acabou. E daí eu não sei se o Bressan sabia fazer ou não. E foi onde que as metas começou a cair, né? Então elas optaram por isso. E aí é onde que está a diferença da antiga empresa, que era nacional. Ela tinha aqueles caras no sangue na veia que todo dia lá, não está feito certo, tem que fazer, o Bressan você não fez, tem que fazer aqui, né? Então assim, eles não tinham, eles faziam o dia a dia deles, né? E aí o pessoal, quem tinha esquecido, lembrava e fazia. Entendi. E aí você começa a criar, né, uma liderança forte, porque as pessoas começam a enxergar todo mundo da mesma forma. Agora, quando você fala uma palavra, eu decoro, o outro não decorou, não sabe, né? Então, tá bem por aí. Então, nós vimos, sim, uma empresa simples de supervisores que muitos tinham só o ensino fundamental e o setor produzia aqui uma beleza e a empresa cresceu e chegou a 1.000 funcionários. Né? E quando se tornou multinacionais, que daí vieram, nada contra quem estuda, porque eu acho que a evolução está na prática, né?
na vontade de ser e também no banco da escola, tá? Então tem que estudar. Mas aí, o que eles fizeram? Trouxeram só o banco da escola, só a teoria. E a teoria, às vezes, ela fica bem longe da prática, tá? Sim, a teoria é uma coisa, sim. a prática fica muito longe. E quando colocaram só a teoria e só faça e sentaram, as coisas não saíram. E a empresa afundou o barco, né? Então, a gente precisa, sim, né, da teoria, mas precisa da prática, precisa da vontade de ser professor, né, de estar junto, de dizer, vamos fazer, né? E aí sim você consegue tanto formar lideranças como formar uma equipe mais coesa, mais firme para atingir os objetivos, né? Entendi. Então, assim, se a gente tivesse agora que levantar os pontos que nós falamos até agora de equipe de alta performance, nós temos que ter bons líderes. Os líderes. Certo? Esse líder tem que confiar que ele está conseguindo fazer com que aquela equipe entregue aquilo que ele precisa, como é que você falou lá, Bressan? As estratégias têm que estar muito claras, né? Que isso é um papel do líder. Isso, por isso certo? a importância da gente sempre estar cultivando os métodos, disseminando a cultura organizacional para você justamente identificar essa equipe, né? Para você formar uma equipe de alta performance, né? Uma equipe hoje, você tem que despertar isso nas pessoas, né? Para ela abraçar a causa, como a Ari comentou, né? Que hoje a dificuldade de você ter profissionais, de você despertar isso, também, por outra parte, existe a organização também promover isso ao colaborador. Perfeito. Um treinamento e um desenvolvimento dessas pessoas. Exato. Uma excelente de uma comunicação. Exatamente. E um suporte, né? Um suporte muito bom. Porque, vamos dizer, eu tenho um líder bom, mas se ele não tiver um suporte de um RH bom, que ajuda, ele não consegue fazer tudo sozinho. Exato. Ele precisa de um RH lá. Se esse líder bom não tiver a meta que vem da gerência industrial lá, desdobrada certinha para ele fazer, ele não vai fazer. Exato. Então, assim, ele precisa de direções e de apoio, de suporte, né? E de autonomia, às vezes, porque às vezes você estraga um líder porque você não dá autonomia, né? O cara vai lá, tem aquela boa vontade, fez, apanha. Não fez, apanha. Daí vai indo que você mata o líder, né? Então, assim, você precisa dar essa autonomia. E até porque também o líder está começando a tomar a mão da equipe e a equipe está começando a vir junto, querer enxergar ele, porque a equipe precisa enxergar o cara como líder também, né? Aí, te contratei, te dou autonomia, a Gisele está indo super bem, né? De repente a Gisele faz algo, opa, agora não é assim, pode fazer lá, Bressan. Matei você, matei a tua liderança. Porque os caras falam assim, esse cara aí tá maluco, ó, já fez errado, né? Então, assim, às vezes você tem que apostar, né? Que o pessoal não fala que a propaganda é a alma do negócio, não investe um bom time comercial para que o produto venda. Então, às vezes, você tem que investir um pouco na pessoa, apostar um pouco nela, que aí vai dar certo, né? E, é claro, você tem que ter também na mão aquilo que você quer, mas precisa, sim, te dar essa autonomia. Maravilhoso. Gente, na verdade, nós temos aqui conversa para seguir. A vontade muito nossa boa, aqui né? Tá abrindo, porque isso desencadeia N assuntos, né? Com certeza. Oportunidades, crescimento. Então, isso mostra nos dias de hoje como a gente pode estar evoluindo diariamente, né? Hoje as empresas, elas são muito dinâmicas, né? Vivas, né? Então, os profissionais já sempre têm que estar se adequando, se envolvendo. Isso está transpirando dentro da organização. Por isso, volto e repito, a importância de um planejamento estratégico para essas pessoas poderem se desencadear. Sim, e eu queria comentar também aqui, né, a importância de reciclar, né? Perfeito. Porque até, voltando de novo, né, quando iniciou a conversa, o Ari é o professor, né? Então, tudo bem, né? Já estou um pouco velho e estou aí, em setembro, eu faço 37 anos de estrada aí, né? De trabalhar com pessoas e com indústria. Mas eu quero destacar aqui quando eu fui convidado para fazer o curso de liderança aqui, né? Então, até brincaram, o que você vai fazer lá? Porque, né, pode dar aula também, né? Mas vou dizer, essa troca de informações, essa novidade, né, que todo dia acontece no mundo, né? Então, assim, todo dia surgem coisas novas, tecnologias novas, né? E eu digo para você que fez muita diferença para mim, nossa, né? Sabe, aumentou o foco, abriu o leque, né? Porque toda vez que você busca, que você faz esse benchmark, que você busca, que entra
novas informações, você abre teu leque. Então, assim, para mim foi muito bom, sabe? Eu gostei muito, né? Foi assim, um curso que eu não queria que acabasse quando acabou, né? Eu queria que ficasse mais umas 2, 3 semanas, boa. pelo menos, né? Porque aí você aprende mais, né? E a equipe foi muito boa também, né? Porque aí você também ganha por estar num grupo seletivo, né? Com as pessoas que pensam iguais, estão falando uma coisa, falam outra, aí você vê as diversas opiniões focado para o mesmo objetivo. Fala, pô, mas não tinha pensado nisso, como que ele pensou? Mas eu acho que isso mostra para nós o teu perfil de um líder muito importante, exatamente com tanto tempo de, né, de casa, de experiência, e aí faz um curso e fala, olha, eu aprendi. Gente, isso daí costumo brincar com ele que se ele rebobinasse a fita aí e soltasse de novo ele ia cair onde está hoje, que é exato, a gente vai atraindo aquilo que a gente, né, vem procurando e trabalhando em pró, né? Então isso para mim também bom, né? É muito bom. E até esse espaço aberto para a gente conversar aqui é muito bom, é uma coisa que eu gosto, né? Ficaria a tarde inteira aqui. A vontade nossa é estar aqui mesmo, abrindo mais oportunidades, explicando a importância, né? E vendendo essa comunicação, a importância de um desenvolvimento pessoal, da pessoa entender que a empresa hoje precisa dessa desenvoltura de um bom líder. E lembrando que isso a gente tem que despertar também em nós, voltando e repetindo, que às vezes a gente tem excelentes profissionais, mas ainda falta aquela questão de gerenciamento, de liderança, de transmissão, que aí a gente precisa juntos, né, esse trabalho em equipe, alcançar os resultados que a gente consegue, né? Maravilha. Gente, vamos ter que finalizar a nossa conversa. É uma pena, né? Tá bom, né? Mas, assim, agradecer a experiência de vocês é muito boa. Espero que as pessoas que nos acompanhem aí, que vocês realmente tenham conseguido passar para eles essa energia do quanto vocês são dedicados, o quanto vocês, como líderes, vocês estão desenvolvendo um bom papel. E eu acho que a ideia é essa. É o que eu falei para vocês. O que eu queria aqui, na verdade, é a experiência de vocês. Né? Vocês têm uma equipe aí que está conseguindo trabalhar e, assim, pelo trabalho de vocês também. Exatamente. A gente hoje está aqui, na verdade, representando um time, né, que nós temos, né, Eli? Muito legal. Muito bom. Que a gente costumamos dizer lá, somos uma equipe, né, almoçamos juntos, a gente sempre acaba fazendo uma confraternização, temos a meta em comum. E isso desenvolve resultados que a gente vem colhendo aí nos últimos anos, muito satisfatório para o grupo, inclusive pessoal e profissional. Muito bom. Eu acho que é isso aí. Gente, finalizando por aqui, né? Só agradeço a participação desses dois exemplos aqui de liderança e dizendo que a Insight, gente, traz exatamente essa ideia, né? Do desenvolvimento pessoal. Nas empresas nós precisamos de líderes, de pessoas que queiram se desenvolver. Tá bom? Agradeço e nós nos vemos na nossa próxima jornada.